Oi pessoal, hoje a gente vai ver a variação de entalpia. Então eu resolvi fazer um vídeo para vocês para mostrar como faz essas questões. Vocês vão ter ela também no slide, tá? A resolução, mas quem sabe assim fique um pouco mais simples e mais fácil de vocês entenderem. Então o primeiro passo, quando vocês receberem essa equação, vocês precisam fazer o balanceamento. Porque se não fizer o balanceamento e resolver ela do jeito que está, provavelmente o resultado vai dar errado, tá? Porque vocês precisam saber a quantidade de mols que tem em cada molécula para multiplicar pelo valor de entalpia que ele dá também na tabelinha, tá? Então a gente segue sempre a regra do macho. Como não tem metal nem ametal, a gente começa pelo carbono. Aqui eu tenho, antes da seta eu tenho 2 carbonos, depois da seta eu tenho 1 carbono. Então, se aqui eu tenho 2 e depois eu tenho 1, que número vezes 1 é 2, o número 2, então eu coloco o 2 aqui na frente, tá? Depois a gente olha o hidrogênio. Antes da seta, eu tenho 3 mais 2 mais 1. Se eu somar tudo isso, eu tenho 6 hidrogênios no total. Depois da seta, eu tenho apenas 2. Então, eu sei que eu preciso multiplicar por 2 algum número que seja igual a 6. 2 vezes 3, 6. Então, agora eu tenho 6 hidrogênios e 6 hidrogênios, beleza? Por último, a gente olha o oxigênio, tá? Então, antes da seta, eu tenho 1 mais 2, então eu tenho no total 3 oxigênios. Antes da seta eu tenho 3, depois da seta eu tenho 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Então, 3 mais 4 é 7. Como eu não tenho a mesma quantia, eu preciso multiplicar alguém aqui antes da seta. Olha só, se eu colocar um número antes aqui, nessa molécula grande, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, lembra, se eu colocar um número aqui, eu preciso multiplicar tudo que eu tenho. Então, todo o balanceamento que eu fiz até agora, eu preciso mudar, fazer tudo de novo. Se eu colocar na frente do O2, eu vou precisar multiplicar somente o oxigênio. Então, eu não preciso multiplicar mais nada. É só isso. Então, eu sei que eu preciso colocar um número aqui na frente. Quando eu tenho dois elementos em fórmulas diferentes, o que eu faço? Pega o número total, que é o 7, subtrai o valor da outra molécula, que é o número 1, e aí eu tenho quanto? 6. Então, eu sei que se eu tiver o número 6 aqui, eu somar com esse 1, eu tenho o número 7, certo? Então, olha só, que número vezes 2 é igual a 6, o número 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. E aí agora eu tenho 7 aqui e 7 aqui, tá? Então eu tenho 6 mais 1, 7. 7 e 7. E tá balanceado. Agora que eu tenho a minha reação balanceada, eu preciso resolver o valor de entalpia, tá? Então a minha variação de entalpia, que é o ΔH, é igual a soma dos produtos menos a soma dos reagentes. O meu produto é sempre o que eu tenho depois da seta. Então, se eu produzo alguma coisa, eu tenho um produto. E o reagente é o que eu tenho antes, que é o que vai reagir para formar o produto, tá? Então, ΔH é igual. Eu vou olhar para os produtos e eu vou colocar todos eles aqui. Então, eu tenho o CO2, mas eu tenho o número 2 antes, tá vendo? Então, eu tenho que pôr 2 vezes o valor de CO2 que ele dá na tabela. É um valor tabelado. Menos 393,51. Fecho parênteses. Como eu sei que é um somatório,
preciso colocar o mais. Agora, eu olho para a água, H2O, eu tenho um 3 aqui, significa que eu tenho 3 mols de água. Então, vai 3 vezes esse valor aqui do H2O. Por que eu tenho que multiplicar? Porque todos aqueles valores de entalpia, eles são valores para 1 mol. Como aqui eu tenho 3 mols, eu preciso multiplicar por 3, tá? Acabou o meu produto, fecho o meu colchete. Agora eu coloco o menos, não vai caber aqui do lado, então eu vou fazer aqui embaixo. Menos, que é da fórmula, tá? O menos é dessa fórmula aqui, então eu coloco o menos. E agora eu vou para o reagente, que é o que eu tenho antes da minha seta. Quantos mols dessa molécula de álcool eu tenho aqui? Um só. Se não quiser colocar a multiplicação, não precisa, porque eu sei que todo número vezes 1 é ele mesmo, né? Mas a gente pode pôr 1 vezes o valor que eu tenho ali, vai ser menos 277,69. Fecho parênteses, mais o valor de O2. Galera, olha só. Tá vendo que aqui na tabelinha não tem o valor de O2? Por que não tem o valor de O2? Porque o O2... ele é uma substância simples. E aí lá no nosso slide está escrito que toda substância simples... O que é uma substância simples? É quando eu tenho somente um elemento. Eu tenho somente oxigênio. Olha só, na água eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. Então eu tenho mais do que um elemento. Eu tenho uma substância composta. Aqui no O2 eu tenho somente oxigênio. Então ele é uma substância simples. Substância simples, a entalpia sempre será igual a zero. Tá? Por isso que a gente corta. Lá no slide vocês vão ver que está cortado. Então, mais quanto? Mais zero. Tá? Esse aqui é o meu valor de entalpia para o O2. Aqui em cima eu tenho aquele cálculo que eu fiz ali embaixo. E aí agora a gente vai precisar multiplicar. Se eu fizer 2 vezes menos 393, eu tenho um valor de 787,02, tá? O valor vai ser positivo ou negativo? Na frente do 2, eu não tenho sinal nenhum, mas aí lembra, né? Quando eu não tenho sinal, significa que é positivo. Mais com menos é menos. Então, o valor desce. Menos, tá? Agora, eu vou olhar para o segundo. Mais com menos é menos. Então, aqui eu sei que vai um menos. 3 vezes 285, eu tenho 857,49. Fecho meu parênteses porque eu fiz a primeira parte. Agora eu tenho menos 1 vezes aquilo ali. É aquilo ali. 277,69. Tá? Próximo passo. Olha só, gente. Aqui nesse caso, vocês podem fazer tudo junto. Mas no exercício que vocês fizeram sobre soluções, muita gente errou. Porque quando tinha que multiplicar e somar, vocês faziam tudo junto. Mas eu preciso fazer ele sempre em etapas, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer separado. Como eu estou diminuindo um do outro, eu não posso fazer menos com menos é igual a mais. Eu só faço isso quando eu tenho uma multiplicação. Então, se eu tenho menos isso, eu somo e eu tenho um número grande negativo, tá? Então vai ficar menos isso mais isso é 1644,51, tá? Como é que eu sei que vai dar isso? Porque se eu tenho um número negativo e eu somo com esse outro número negativo, só pode ser um número negativo grande. Agora sim, como eu estou multiplicando, menos com menos é mais. Quando eu multiplico, eu faço esse jogo de sinal. Quando eu estou fazendo uma soma, tá? Porque isso é um somatório, e eu tenho dois valores negativos, eu mantenho ele, porque é uma soma, ok? Então, mais
277,69. Agora sim, eu cheguei em dois valores. O meu ΔH é só fazer isso aqui mais isso aqui. E aí eu tenho um valor, continua sendo negativo, porque ele é bem grande. 1.366,82 kJ por mol. Tá? Esse é o meu valor total. Lá na pergunta ele está falando assim: identifique o valor de ΔH, que é a variação de entropia, e diga se é isotérmica ou endotérmica. Galera, como é que eu sei? É só olhar para esse sinal aqui. Se ele for negativo, significa que eu tenho uma reação exotérmica. Se fosse positivo, seria endotérmica, tá? Então eu tenho meu valor de ΔH e tenho uma reação exotérmica, ela está liberando calor.